Hello guys, how are you doing? Is everything okay? It's a pleasure to be here once again in one more live class. Every single Wednesday I've been here with you. Toda quarta-feira eu tenho estado aqui com vocês. Hoje, por problemas técnicos no computador que eu utilizo para realizar as lives, infelizmente, ou felizmente, né? Vocês não terão a minha imagem na câmera. Então será só o meu áudio, só a minha voz, que está um pouquinho rouca também hoje. Abusei do gelado este final de semana, muito calor. Então fiquei um pouquinho ruim da garganta esse final de semana, mas já estou me recuperando. Então hoje, infelizmente, a gente não vai ter a câmera, que facilita para vocês, né, perceberem quando a aula começou e tudo mais. Então eu tive um probleminha com o meu computador e eu tive que vir para o outro, que não tem a câmera, a webcam. Mas estamos aqui, como de costume, every single Wednesday. Então a nossa aula começa agora às 8h30. Você que está acompanhando a aula ao vivo, por gentileza, dá um curtir aí na aula, coloca um olá, um oi, né, nos comentários aí. Assim que a gente começar o conteúdo, é bacana você sempre mandar pergunta, tirar sua dúvida, enfim, o que tiver de pergunta, manda aí nos comentários, porque eu vou ter o maior prazer de responder, tirar sua dúvida, tá? Então, pessoal que for chegando aí, por favor, coloca o seu curtir, né? Coloca o seu oi aí nos comentários e para que eu possa ver quem está acompanhando, né? Quem que está acompanhando a gente aí nessa live, mais uma quarta-feira, mais uma aula. Então, pessoal que já for chegando, vai colocando o seu curtir, vai colocando o seu olá aí nos comentários, o seu hello. Talvez o pessoal que está chegando um pouquinho atrasado deve estar estranhando. Cadê a Teacher G? Então, só voltando aí, eu tive um probleminha técnico hoje com o meu computador, então não estou conseguindo transmitir a imagem da câmera, porque eu estou num outro computador que não tem câmera, tá? Mas eu estou aqui ao vivo, só não estou a cores hoje, né? Mas a gente continua com a aula mesmo assim. A Aline já deu um curtir, Paula, pessoal que for chegando, vai colocando um olá aí nos comentários para eu saber quem está comigo, tá? Hoje você não está me vendo, né? Mas eu ainda consigo te ver. E a gente vai começar a nossa aula de hoje. Hoje a aula de número 31, né? Isso mesmo, aula de número 31. Então, isso quer dizer que lá na fanpage são 30 aulas para você assistir. Então, tem conteúdo pra caramba, material para você baixar. Então, não perca tempo. Acompanhe as aulas, baixe o material e aproveite para praticar, para começar a estudar inglês. Enfim, independente do seu nível, tem material para você, tanto para quem já fala inglês e para quem também não fala inglês. Pessoal que for chegando, vai colocando aí o hello, o oi, vai colocando um oi, um boa noite aí nos comentários, para eu saber quem está aqui comigo. Vou começar então compartilhando a minha tela. Hoje eu separei para trabalhar com vocês um conteúdo que gera bastante dúvida, que eu também sempre percebo que quando tem um falante da língua inglesa, hello Aline, sempre quando tem um falante da língua inglesa, ele confunde um pouco na hora de usar essas 3 palavrinhas que nós vamos dar uma olhadinha hoje, que é o some, o any e o no. Então, eu vou aqui aumentar aqui a minha tela. Eu espero que vocês estejam vendo aí os slides tranquilo, né, de forma tranquila aí, porque como este outro computador, este programa para retransmitir a live, ele não está configurado como o outro que eu uso, então eu fui fazendo meio que correndo aí hoje para a configuração dar certo e vocês poderem acompanhar a live. Mesmo sem a minha imagem, né, que talvez seja até bom, mesmo sem a câmera, mas que vocês possam acompanhar aí a aula acompanhando os slides, tá? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre some, any e no. Independente se você já conhece, independente se você já viu sobre isso ou não, tá? Independente se você já viu sobre isso ou não, o importante é você entender quando que nós vamos utilizar esse conteúdo, tá bom? Então,
vamos lá. Para a gente começar, então, falando um pouquinho do some, any e no. Eu não tenho a certeza se a imagem que está aparecendo para mim está aparecendo aqui para você. Deixa eu dar uma espiada lá pela fanpage, se ela vai entrar inteira aqui para você a imagem. Como eu falei, eu configurei ele agora há pouco, e no outro computador ele já aparece configurado. Pelo delay, eu consigo dar uma olhada aqui se a imagem está tela cheia aí para você. Eu estou achando que não, então vamos tentar mais uma vez aqui. Bom, espero que esteja aí entrando para você. Deixa eu remover uma outra função aqui. Acho que agora vai. Para você poder olhar a tela cheia aí também. Bom, então gera um pouquinho de confusão toda vez que a gente tem que usar some, any e no. Por quê? Eu, sinceramente, não gosto muito de trabalhar só com a tradução disso aqui, não. Porque a gente vai procurar a tradução e a tradução acaba não nos ajudando muito, porque é tudo muito parecido, né? Então, o que mais importa pra gente? Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, tá? Quando que eu uso some, any e no, porque tudo é muito parecido na tradução. Só para vocês terem uma ideia, olha a tradução de toda essa galera aí. O pessoal que for chegando vai dando curtir, vai dando um olá, um hello. Estou sem webcam hoje, tive um probleminha técnico, tive que estou fazendo a live num outro computador, por isso que vocês não estão me vendo hoje, felizmente ou infelizmente, né? Olha, então a tradução ali do some, any e no, a gente vê que é tudo muito parecido. Dá uma olhada na tradução dessa galera. Eu tenho ali o some, algum, alguma, alguns, né, algumas, um pouco de. Tradução do any, nenhum, né, ele é um pouquinho diferente aqui. Nenhuma, algum, alguns, alguma, algumas, né, mesma coisa ali do some. Qualquer, né, então o any tem também essa função de qualquer. E o no de nenhum, nenhuma. Mas, mesmo assim, né, mesmo que o any pode ser qualquer, o no e o any tem a mesma tradução, o any e o some também ocupam a mesma tradução, algumas, fica tudo muito confuso, porque de fato fica tudo muito parecido, tá? Então, hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho quando eu uso um e quando eu uso o outro, tá? Pessoal que for chegando aí, por gentileza, vai dando um olá. Agora a tela apareceu. Felipe, it's a pleasure to have you here tonight. I miss you guys. Saudades, Felipe é um querido. Agora compartilhou. Pi, toda semana aqui. See you, hello. Very good. Agora foi, né, gente? Vamos lá, então. Olha, então, só pra gente voltar aqui, vamos dar uma olhadinha quando que eu vejo um, quando que eu uso o outro, porque na tradução tudo isso acaba sendo muito parecido. Então, a gente não vai se prender muito aqui na tradução, não, tá? Lembrando que esse material depois você baixa e fica mais fácil. Vamos começar ali, então, com o uso do some, na prática, tá? Esse daqui, ó, a pronúncia dele, some, não é o same, tá? Que às vezes o pessoal confunde, que o same é escrito com S-A, quer dizer igual, tá? Esse é o some, ok? O some, eu vou usar ele. Lembra que nós vimos lá que ele é algum, que ele pode ser um pouco de. Toda vez que eu afirmo e pergunto, eu preciso do some. Eu posso utilizar o some quando eu faço uma afirmação e quando eu faço uma pergunta, só que esse tipo de pergunta vai ser um pouquinho específico. Quando eu estou pedindo alguma coisa ou quando eu estou oferecendo algo para alguém. Vamos ver isso no exemplo, que sempre fica muito mais fácil. Olha lá no português, eu falo para você a seguinte frase, ó. Eu tenho alguns livros aqui. Lembra que nós vimos lá que o some, uma das traduções dele é algum, alguns, né? Então, se eu falo para você, eu tenho alguns livros aqui, já vai tentando elaborar essa frase, né? Eu sempre tenho dito, não precisa escrever, não, essa frase. Vai tentando elaborar essa frase e, de preferência, fale essa frase, tá? Para você mesmo aí. Então, eu tenho alguns livros aqui. Eu estou afirmando, estou fazendo uma afirmação, eu vou usar aqui o some, tá? Então, como que fica essa frase no inglês? I have some books here, ok? Então, é o some aí como alguns, que é o que nós vimos lá naquela tabelinha de tradução. Como eu estou fazendo uma afirmação, eu posso colocar o some
aqui para vocês. I have some books here, ok? Muito bem. Só que eu falei também que o some, além de alguns, ele também é um pouco de. Muitas pessoas não conhecem essa tradução do some, acha que o some só é algum, né? Aí fica, nossa, né, vendo em inglês a frase, como é que vai ficar, vamos assistir alguma TV, ficar sem sentido? Então, na verdade, o some, além de alguns, ele também é um pouco de. Então, se eu falar para você, vamos assistir um pouco de TV? Né? Vamos comer um pouco de pipoca? Vamos fazer um pouco de tal coisa? Então, esse um pouco de também é some. Olha que interessante. Então, no inglês, let's watch some TV. Né? Se você vê essa frase no inglês, let's watch some TV. Nossa, vamos assistir alguma TV? Não, né? Então, o some aqui assumindo um papel de um pouco de. Tá? Então, de alguns e um pouco de. Então, o some, só recapitulando, eu vou usar ele quando eu faço uma afirmação. Estou afirmando, né? E eu preciso usar a palavra alguns, eu posso usar o some, tá? Quero também falar um pouco de. Vamos assistir um pouquinho de TV, um pouco de TV, né? Let's watch some TV. Então, as duas formas aí que eu posso usar o some naquela tradução que ele apareceu ali para você, tá? Aqui, por enquanto, a gente só está vendo ele quando eu afirmo. Vamos ver como é que fica isso na pergunta, tá? Let's move on. Vamos avançar um pouquinho, então. Só lembrando que o some é um pouco de, tá? A gente continua trabalhando com o some, só que agora vamos ver, então, como é que eu uso o some. Quando eu faço uma pergunta, ó, eu vou te oferecer algo, né? Ó, um pouco de aí de novo, né? Porque eu não vou perguntar, você gostaria de algum chá, né? Porque se eu te fizer esse tipo de pergunta, né, você gostaria de algum chá, dá a impressão que eu quero que você fale qual chá você gostaria de beber, né? Você gostaria de algum chá específico, né? Você toma algum chá em especial, né? Enfim, então, por isso que aqui a tradução mais adequada para o some é um pouco desse. Você gostaria de um pouco de chá, né? Ele fica uma coisa meio que agradável quando você coloca o some, tá? Fica cordial, fica educado, fica polite, né? Então, quando você coloca o some, às vezes a gente nem traduz esse um pouco de, né? Eu posso só simplesmente traduzir, você gostaria de chá? E perguntar no inglês, would you like some tea? Né? Então, eu só poderia perguntar, would you like some tea? E traduzir como, você gostaria de chá? Nem preciso, você gostaria de um pouco de chá, porque o some, ele acaba exercendo aí uma função meio que cordial, educada, como eu falei agora há pouco, tá? Então, se eu estou oferecendo algo, né? Normalmente ele vem ali com would you like, né? Você gostaria? Would you like some coffee? Would you like some drink? Would you like something to eat? Enfim, você pode fazer um zilhão de perguntas aí usando o some quando você está oferecendo algo para alguém, tá bom? Tranquilo até aí? Então, a gente viu o some, que eu uso ali quando eu estou afirmando na tradução que nós vimos, alguns, né? Um pouco de, então estou fazendo sentenças afirmando, só afirmando, né? E quando eu pergunto, na medida que eu estou oferecendo algo, então perguntei e estou oferecendo algo, o some soa bem, tá? Vocês vão perceber que às vezes nem vem essa tradução um pouco de, mas acaba sendo bastante utilizado o some nesse tipo de pergunta. Fica cordial, fica agradável para quem está ouvindo, tá bom? Bom, e se eu pedir algo, então? Porque ali nós vimos que quando eu faço uma pergunta oferecendo, eu posso usar o some. E se eu peço algo? Também. Você poderia me dar alguns conselhos, né? Você poderia me dar alguns conselhos? Bom, conselho, advice, tá? Ele não precisa ir no plural, tá, gente? Porque o conselho é igual information, não tem plural, né? Mesmo se for informações ou informação, information. Apesar que na linguística falada a gente ouve com o som do S, mas, né, por via de regra, ele não precisa. Então, se eu peço ajuda, né, se eu peço algo, né, could you give me some advice? Né? Could you give me some advice? Olha o some aí como pergunta, pedindo algo. E o some lá em cima como pergunta, oferecendo algo. Por que eu coloquei aqui, ó, que na pergunta você usa o some oferecendo ou pedindo algo? Porque nós vamos ver o N, e a gente passa a vida inteira aprendendo N lá no ensino fundamental, se é que a gente consegue lembrar do ensino fundamental, que foi esses dias, né? E a gente sempre ouve, N eu uso para pergunta,
Any eu uso para pergunta. Some eu uso para afirmativa. Eu sempre, sim, aprendi muito isso. E a gente acaba achando que eu não posso perguntar com some. Na verdade, eu posso, tá? Nessas condições. Se eu estou oferecendo algo, você gostaria de alguma coisa? Se eu estou pedindo algo, eu posso usar, sim, o some para perguntas, tá? Então, só para você identificar aí como é que fica. Deixa eu dar uma espiadinha ali. Como eu não tenho câmera, eu tenho que pôr a minha tela de descanso aí hoje. Good evening, Fernando. Every single Wednesday you have been here. Ó, Felipe. I love you too. Queridíssimo. Pi, depois você vê desde o começo, não tem problema, que chegou um pouquinho atrasado. Tô sem a câmera hoje, viu, guys? Você já deve ter percebido, né? Tive um problema técnico, mas na próxima semana já está tudo resolvido. Então, por isso que eu estou hoje sem a webcam. Não sei, eu acho que isso é bom, né? Assim vocês não tem que ficar vendo a minha face aqui. Então, vamos lá, prosseguindo. Então, eu uso o some tanto para afirmar quanto para perguntar. Só que para perguntar, eu preciso dessas condições. Eu estou oferecendo algo, pedindo algo. Tranquilo até aqui? Se tiver dúvida, por gentileza, coloque aí nos comentários. Não deu tempo de responder ao vivo, porque meia hora sempre passa muito rápido, né, para o tanto de coisa que a gente tem que ver, mas eu, imediatamente após a live, eu já entro ali para responder com vocês nos comentários. A sua dúvida pode ser a dúvida do colega, a sua pergunta pode ajudar o outro, então é muito bacana quando a gente compartilha e coloca nos comentários essa pergunta, essa dúvida, tá? Então, a gente viu ali o some. Vamos avançar um pouquinho e vamos ver como é que fica, então, as demais situações ali, tá? Opa! Bom, vamos dar uma verificada, então, quando e como eu uso any. Você percebeu que o any também pode ser algum? Ixi, começou a confusão, né? Porque ele tem a mesma tradução em algum momento, a mesma tradução do some. Exatamente. Mas ele também é nenhum e é qualquer. Então, vamos ver quando que a gente usa tudo isso para ficar um pouquinho mais fácil da gente identificar, tá bom? Então, vamos lá no any. A gente viu que o some eu uso para afirmar e para perguntar quando eu estou oferecendo, pedindo ajuda. Então, eu posso usar o some para pergunta. O any, nós vamos ver que a gente usa aqui para negar, quando eu nego alguma coisa, eu estou falando que não. E quando eu pergunto, tá? Mas nós vimos que o some também eu faço pergunta. Então, vamos ver o que muda de um para o outro, tá? Vamos começar perguntando, então, ali, ó, com o any. Olha, vocês lembram ali que no some eu uso só quando eu estou oferecendo e pedindo alguma coisa, né? Você gostaria de um pouco de chá? Você gostaria de alguma ajuda, né? Fora isso, eu não vou precisar usar o some. Aqui, o any vai entrar em todas as demais perguntas, então, que o some eu não posso utilizar. Então, se eu pergunto para você, né? Você tem alguma dúvida? Você está assistindo lá a live, está assistindo a aula, e eu pergunto, você tem alguma dúvida? Bom, a gente já viu, então, que esse alguma vai ser o any, porque eu estou perguntando, e nessa pergunta, eu não estou oferecendo nada para você e nem estou te pedindo nada. Então, quem é o ideal que eu vou usar aqui vai ser o any, tá? Então, você tem alguma dúvida? Do you have any doubts? Né? Do you have any doubts? Então, o any aqui para perguntar. Ele dá essa ideia, eu coloquei até aqui entre parênteses, de qualquer. Você tem alguma ou qualquer dúvida? Gente, qualquer dúvida, me falem, por favor, tá? Então, ele dá aquela ideia assim de abranger, né? Você tem alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, pergunta. Do you have any question? Do you have any doubts? Tá bom? Então, o any vai aparecer nesse tipo de pergunta e não o some, né? O some é, você gostaria de alguma ajuda? Aí sim, tá bom? Porque daí eu vou estar te oferecendo. Depois vocês revejam esse conteúdo, revejam o material, para vocês lembrarem a diferença de um e outro, tá? Se eu for responder negando, ó, tá vendo ali que o N eu vou usar para negar? Eu não tenho nenhuma dúvida. Então, eu estou te falando que eu não tenho nenhuma dúvida. Lembra lá que nós vimos que o N é algum, nenhum, qualquer, né? Então, aqui a gente está vendo já ele nas 3 formas de tradução aí, vamos dizer, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida. Como que eu vou falar esse eu não tenho? Lembra que esse eu não, I don't.
Também já tem live com esse material aí, hein? I don't have any doubt, tá? O N aí, então, fazendo o papel, assumindo o papel de nenhum, nenhuma. Estou usando uma negativa, né? O don't aqui, né? Então, ele está indicando que é uma negativa, a minha sentença. I don't. Então, ele é minha negativa e eu preciso do N aqui. Então, o N eu vou usar perguntei e neguei. Pergunto e interrogativa e negativa, eu preciso do N, né? Então, você tem alguma dúvida? Vou usar o N. Eu não tenho nenhuma dúvida. Esse nenhuma vai ser o N também. Tranquilo até aqui? Sorry. Como eu disse, minha garganta ainda não está 100%, né? Abusei até esse final de semana. Muito bem. Vamos prosseguir ali, então. Se tiverem dúvidas, do you have any doubt? Se você não tiver nenhuma dúvida até agora, pode responder aí, ó. I don't have any doubt. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Então, o N eu vou usar aqui para negar e para perguntar. Não estou oferecendo ajuda, não estou pedindo nada. Então, eu não preciso usar o some aqui nesse tipo de pergunta, tá? Mas vamos prosseguir, porque como eu disse para você, aquela coisa que a gente aprende no ensino médio, parece que entra de uma maneira na nossa cabeça, né? A gente não aprende como usar, mas a regra parece que a gente não esquece nunca mais, né? A gente aprende muito. N é para perguntar, some é para afirmar. E aí, quando você vê o N na afirmativa, você fala assim, mas espera aí, eu posso afirmar com N? Pode também. Vamos ver. Lembra que o some eu falei que eu posso perguntar? O N também eu posso afirmar. Ele não é só para negar e não é só também na interrogativa. Inclusive, depois se vocês procurarem material desse tipo no Google, vocês vão ver que muitas fontes dizem o N você usa para negativa e interrogativa. Quase nenhuma fonte aborda que o N eu também uso na afirmativa, tá? Então, acaba sendo que um vício mesmo. O pessoal acaba ignorando essa possibilidade do N de você usar na afirmativa. Então, hoje, eu estava pesquisando algumas fontes, né? Às vezes eu coloco algum material para indicar para vocês, mas não achei nada de muito interessante, porque a maioria nem menciona que o N pode ser usado na afirmativa. Ele só fala o N, você pergunta e nega. Mas eu também posso afirmar com ele. Vamos ver como é que fica, então. Lembra que eu falei lá, naquela tabelinha de tradução, que o N pode ser algum, né? Pode ser nenhum, pode ser qualquer. Então, quando eu falo uma frase do tipo, eu gosto de qualquer tipo de música. Se eu falo isso para você, o que você entende quando eu falo esse tipo de frase? Eu gosto de qualquer tipo de música. Quer dizer que eu gosto de funk, hip hop, de anos 80, de baladas, eu gosto de música clássica, eu gosto de qualquer tipo de música. Basta ser música que eu estou gostando. Não é isso que dá a entender? Então, o N, ele entra também nessa circunstância quando você afirma. Eu gosto de qualquer tipo de comida. Nossa, eu como de tudo. Frutos do mar, massa, comida italiana, comida japonesa. Enfim, então, o qualquer, quando eu uso N nessa situação, é esse sentido que eu quero dar. Então, eu posso sim, e é usado sim, o N também na afirmativa, tá bom? Muitas fontes que você for procurar, ele só vai indicar que o N você usa para perguntar e para negar, mas eu posso usá-lo na afirmativa. Como é que fica então essa frase no inglês? I like any kind of music. Quer dizer, o que tocar eu estou gostando, né? Então eu gosto de qualquer tipo de música, tá? Vamos ver outro exemplo? Você pode escolher qualquer um, tipo whatever, né? Qualquer um, tanto faz, escolhe aí qualquer um que você escolher, né? É algo assim que, enfim, é exatamente o que a palavra diz, qualquer, né? Qualquer um que você escolher, tanto faz o qual você escolher. É esse sentido que ele dá o N quando eu uso como qualquer, tá bom? You can choose anyone, ok? You can choose anyone. I like any kind of music. E qualquer tipo de música eu estou gostando. Deu para entender o N aqui quando eu afirmo? Então, só recapitulando aqui, eu uso N quando eu faço uma pergunta em geral, né? E eu preciso usar
qualquer, algum, alguma, né? Você tem alguma dúvida, né? Você tem qualquer dúvida. Quando eu estou negando, eu não tenho dúvida alguma, ou eu não tenho nenhuma dúvida. Eu posso traduzir assim também, tá? Eu não tenho dúvida alguma. I don't have any doubt, tá bom? E quando eu afirmo, eu quero dar esse sentido de qualquer coisa, qualquer um, qualquer música, enfim, eu posso usar também o N quando eu afirmo. Tranquilo até aqui, guys? Pessoal, aí se tiver dúvidas, do you have any questions? Do you have any doubt? Né? Funk não. Ó, não vou entrar em méritos aqui de gosto, foi só um exemplo, tá, gente? Então, né, melhor a gente nem entrar nesse detalhe, né, enfim. O Fernando comentou ali, funk não, é a música do gás, né? Gente, tá tocando em casamento, eu fiquei passada. Fiquei passada, mas enfim, let's go. Então, vamos dar uma olhadinha ali, ó. Nós vimos o some, o N e o no agora. O no, ele é mais... O N, só para encerrar um pouquinho, ele é mais flexível que os demais, né? Eu uso ele tanto para afirmar, uso para perguntar, uso para negar, né? Então, ele acaba tendo uma flexibilidade maior. O no é nenhum. Basicamente, nenhum. Ele não vai assumir papel de algum, não vai assumir papel de um pouco de, nenhum. E eu uso só para negar, tá? O no, ele tem pouca função, vamos dizer assim. Comparado com o some e com o N, ele tem pouca função. Eu só vou negar. Se eu falo para você, eu não tenho dinheiro, e eu quero usar o no, tem duas formas de eu fazer essa mesma sentença, de eu falar essa mesma sentença. Mas se eu quero usar o no, que é o que acaba sendo mais usado pelos nativos, tá? I have no money, que seria o mesmo de eu dizer I don't have money, tá? Esse no é a mesma coisa de que quando eu falo I don't have money ou I have no money, ok? I have no time to talk to you. Por exemplo, não tenho tempo para falar com você. I don't have time to talk to you. O I have no acaba sendo um pouco mais usado na fala em geral por nativos. Então, se você fala I have no money, soa mais nativo, mais natural, tá? Mas não que I don't have money esteja errado. Mas o I have no acaba sendo mais utilizado. Então, no é o mais facinho de todos. Ele só é usado para negar mesmo, tá? Eu não tenho escolha. Como é que fica? Vai falando para você aí, tá? Escolha é choice, tá? Choice. Eu não tenho escolha. I have no choice. Ou I don't have choice. As duas formas estariam corretas, mas a gente está vendo aqui como que eu uso o no. Eu vou usar para negar. I have no choice, I have no money, I have no time, I have no questions, I have no doubt. Eu não tenho dúvida. I have no doubt. Poderia falar também. Não tenho pergunta. I have no question, I have no idea, I have no idea about it. Não tenho ideia em relação a isso, tá? Então, o no aí, eu só uso para negar. Ele é bem simples e fácil de entender mesmo, tá? Eu fiz um resumo aqui, ó, das perguntas que nós fomos trabalhando ao longo dessa aula, dessa live de hoje. Eu deixei só no português para depois você tentar passar todos esses exemplos para o inglês, mas sem escrever, tá, guys? Vai olhando e falando para você mesmo. Eu tenho alguns livros, como que eu tenho mesmo? Tá? Vai voltando, vai lembrando e vai falando essas frases. Não fique escrevendo, não, tá? Que para desenvolver a sua fala, você precisa falar. Se porventura você ainda não fala inglês. Se você já fala, uma outra técnica para você praticar esse tipo de atividade é fazer o mais rápido que você puder. As fast as you can. Então, fazer rápido, rápido, rápido mesmo, sem pausas, né? Nada de I have some books here. Para quem já fala inglês, essa dica, tá? Para quem já fala inglês, acelera. Para quem não fala, tenta falar essa frase. Na medida que conseguiu falar a frase, mesmo que com pausas, já vai acelerando também na medida do possível. O acelerando o que é? Juntando uma coisa a outra. I have some. I have some. I have some books. I have some books. I have some books. Vai juntando. Books. Some books here. I have some books here. Tá? E é assim que você vai juntando. Vai pegando pedacinho com pedacinho e vai juntando até essa frase sair inteira. É isso que eu falo. É isso que é acelerar. É juntar, na verdade, uma palavra com a outra. E aí já soa que você está falando muito rápido. E te ajuda a ir falando de fato mais rápido e até entender melhor. Então, depois você tenta fazer essas frases,
falando. Se você já fala, já acelera o máximo que você puder. Se você não fala, vai tentando formar as frases. À medida que saiu a frase, vai tentando acelerar um pouquinho, tá? Todos os meus contatos estão aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail no inglês@teacherg.com.br. Continuem me acompanhando na fanpage, no YouTube. Toda semana eu faço o upload da aula lá no YouTube também, porque às vezes fica mais fácil para você assistir do que pela fanpage, se você principalmente está por um smartphone, né, no celular, alguma coisa assim, fica mais fácil você assistir pelo YouTube. Então, as aulas também são postadas lá, tá? Semana que vem estaremos de volta. Se tiver dúvida, coloque aí. Do you have any questions? Do you have any doubts? If you don't, thank you. Se não tiver, ok. Obrigada por me acompanhar hoje. Sam for, isso mesmo, Pio, Sam, para perguntas, sou educado, né, quando você está oferecendo alguma coisa, isso mesmo. E se alguém quiser deixar algum recado, alguma mensagem, inbox, fiquem à vontade. Guys, thank you so much, foi um prazer tê-los aqui, desculpa por não ter a imagem hoje, né, a minha imagem, ou não, né, ou foi bom, mas na próxima aula a gente eu estarei aqui, estaremos aqui, e tudo ok, câmera e tudo mais, ok? Thank you so much. See you guys. Bye bye.